Olá, você que mais uma vez está aqui, dando a mim o privilégio da tua atenção. Vamos aqui continuar a nossa análise do livro Crítica da Razão Pura, de nada mais, nada menos do que Immanuel Kant. E é muito importante, e já lembro desde já, que você tenha assistido aos vídeos anteriores e já postados sobre a análise que eu estou fazendo desse livro, ok? Senão você vai ficar muito perdido aqui. Não dá sempre para eu ficar voltando tudo que eu já falei. Então, é primordial que você tenha já assistido aos vídeos anteriores dessa playlist. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Deixa eu colocar aqui a nossa apostila aqui na tela, eu acredito que você já a está vendo. Muito bem. A arquitetura invisível da experiência. Como Immanuel Kant descobriu o código-fonte da mente humana. Muito bem. No nosso vídeo anterior, nós deixamos ali bem claro ah, o caminho que Immanuel Kant seguiu ali para responder à dúvida cética de David Hume, empirista, né, filósofo empírico, que estava ali lançando uma grande sombra sobre a ciência, física, matemática e capacidade de juízo sintético a priori. Na realidade, com o que Kant falou, na sua dúvida cética, ele deixou muito claro que a nossa observação dos fenômenos não era nada mais do que uma impressão, né? Do que uma sensação de análise psicológica. Víamos ali eventos como as folhas das árvores sempre caindo, e isso não nos dava evidência de nada, não era prova de causalidade. A causalidade seria o quê? Mera impressão psicológica, né? E aí, então, o Kant ele vai responder, né, de maneira que começamos a tratar ali da parte no livro. Livro esse, eu tenho colocado aqui nos títulos, mas nesse caso nós vamos da página 44 a 66, ou da página 43 ou 44 até a página 66, do livro, nessa edição que eu estou pegando aqui, né? Infelizmente eu não tenho como mencionar o nome dela, né? Mas eu dei as características ali dos tópicos iniciais, primeiro que a gente pegou, né, do 1 ao 5. Então eu creio que vai dar para você saber aí qual é o livro. Se você não sabe, se você tem dúvida, não tem certeza se o que você está lendo é o mesmo, não consegue achar, né, os assuntos que eu estou abordando, que eu coloco aqui por tema, né, abordado, ou por temas abordados e pelas páginas. Mas se você tiver dúvida, põe aqui nos comentários que eu vou dar um jeito aí de disponibilizar a capa do livro para você saber qual é a edição que eu estou utilizando, tá? Mas agora, então, o Immanuel Kant, respondendo ao David Hume, ele vai elaborar a estética transcendental. E falamos no vídeo anterior que estética transcendental não tem nem a ver com estética, arte da beleza, né, ou análise da beleza, e também transcendental não tem a ver com transcendente no sentido de tocar aquilo que é metafísico, não, né? No caso estética, você pode compreender como a sensibilidade, ok? E transcendental tem a ver com o conjunto de conceitos que dizem respeito a nós podermos
compreender a priori ou experimentar os objetos a priori. Lembra? A posteriori tem a ver com ali a sensação, com a abstração. A priori não, perdão. Vou voltar aqui porque eu me equivoquei tudo aqui. O que eu quis dizer nesse sentido é o seguinte, lembra? A posteriori tem a ver com o quê? Com aquilo que está fora, né? No âmbito empírico, que entra em nós, e a priori é aquilo que tem a ver com a nossa mente. De modo que no vídeo anterior nós falamos ali que Kant ele determinou que o filtro da nossa o filtro da nossa mente, ou seja, o filtro do nosso mecanismo para a aquisição de conhecimento a priori são o espaço, que é externo, e o tempo interno, né? Então, espaço e tempo são apenas a tela em branco da sensibilidade. Então, nós temos, né, o espaço e tempo como os filtros, as lentes que utilizamos, que estão dentro de nós, não são exteriores, mas estão dentro de nós e que são os mecanismos que utilizamos para o quê? Para organizar tudo isso. Então vamos entender isso daí. O que Kant está afirmando? Há o quê? Os objetos externos materiais, né? Que como são, ele vai chamar de númeno, ok? Ou númenos, né? Então, o númeno é o quê? É a coisa em si, é o objeto material fora de nós. Agora, nós, diferentemente do que se supunha até então, e aí Kant ele está na realidade, digamos assim, compatibilizando, combinando o entendimento empírico com o racionalismo, achando aí um denominador comum entre os dois e conciliando os dois. De que maneira? Não é agora simplesmente tudo é captado perfeitamente só pela razão e só pela razão nós temos conhecimento perfeito. Não é isso e nem é também tudo empírico no sentido de como se entendia o empirismo antes, que é o seguinte: tudo que está dentro de nós a gente capta e joga do jeitinho que é aqui dentro de nós e entendemos perfeitamente do jeitinho que é o númeno aqui dentro de nós. Não. Kant ele está falando, há o númeno, ok? Só que o númeno ele é captado pelos nossos sentidos e ele é filtrado pela lente que temos aqui, pela lente do nosso conhecimento a priori, que é o espaço e o tempo, que são elementos cognitivos nossos, estão aqui na mente, né, estão aqui na mente humana, estão na nossa mente, e por meio do espaço e tempo, nós organizamos esse conceito. Nós organizamos, perdão, nós organizamos por meio do espaço e tempo todos esses dados do objeto da coisa em si, do número, organizando tudo isso e formatando um conhecimento que é o quê? É o fenômeno. Agora é o fenômeno. Então, é o número, que é o objeto fora de nós, entra dentro de nós, passando pelo filtro inato que nós temos, a priori, que é espaço e tempo, e aí, após passar por essas lentes, espaço e tempo que temos dentro da nossa mente, esse número se torna fenômeno, ok? Então, sem conceitos, e aí vamos falar aqui de conceitos, ou seja, sem que a sensação, que é a nossa capacidade de abstração dos objetos externos, ah, perdão, então deixa eu reformular aqui para ficar bem claro. O que eu quis dizer é o seguinte: sem a sensação, nós não teríamos capacidade de internalizar os objetos externos, as coisas em si, os números, ok? Utilizamos essa sensação. Elas passam pelo nosso filtro, que é agora o que Kant vai chamar de entendimento, e esse entendimento se utiliza das lentes, dos mecanismos
a saber, espaço e tempo para produzir em nós o nosso conhecimento aqui dentro de nós do númeno, que agora é o fenômeno. Espero que tenha ficado claro para você isso daí, né? E aí nós vamos detalhar isso daí. Você vê aqui de maneira muito clara, né? Você vê aqui a árvore, né? Nós julgamos, nós identificamos os objetos, relacionamos as causas. Então vamos entender isso daí. Bom, então o processo, o número está lá, nós pela sensação sugamos isso, internalizamos isso, só que isso fica dentro de nós sendo passado pelos nossos filtros cognitivos, né? Que é o nosso entendimento utilizando os seus mecanismos, espaço e tempo, que produzem o fenômeno que é o conhecimento do número dentro de nós, pronto após passar pelos filtros do espaço e tempo. Beleza. Agora, Kant ele vai colocar uma lente de aumento nesse entendimento, né? E vai ampliar esse processo dentro de nós. E aí, veja, a sensação utiliza o espaço e tempo dentro de nós aqui como filtro. Só que ele vai ampliar e vai dizer que o quê? Esse entendimento, que é o mecanismo que nós utilizamos aqui para transformar o número em fenômeno, ele acontece por meio de categorias. E Kant vai enumerar 12 categorias desse entendimento, que é o que vai nos possibilitar ativar esse mecanismo a priori dentro de nós, utilizando-se das lentes, como eu disse, espaço e tempo, né? Permitindo que nós organizemos todos esses dados que entram em nós e transformemos esses dados em conhecimento fenomenal, em fenômeno, ok? Transformando o número em fenômeno. E aí, o que acontece? Então, nós julgamos, identificamos, e aí tudo isso aqui, ó, o identificar objetos, relacionar causas, que é a causalidade, reconhecer quantidades, tudo isso está dentro das 12 categorias que Immanuel Kant elenca nessa grandiosíssima obra que é Crítica da Razão Pura, ok? Então, código nativo, vamos entender aqui, essas estruturas não vêm da experiência, ou seja, todas essas, todo esse resultado final que a gente tem dentro de nós, epistemologicamente falando, que é o relacionamento das causas, quantidades, isso não vem prontinho em nós. A gente não pega isso do jeito que é ali no número e põe do jeito que é dentro de nós. Não. Essas estruturas não vêm da experiência. A gente usa a sensação, né, para introjetar, para internalizar o número, só que o número ele é o que? Depurado, ele é transformado por meio do entendimento que possui essas 12 categorias que vão formatar e que vão, digamos assim, ah, dar origem, né? Gerir, dar origem, gerir não, gerir é gerenciar, não tem nada a ver, me atrapalhei na palavra. Como que eu posso dizer? Nós então aprendemos os objetos do jeito que são, né? A coisa em si, os números, eles passam pelos filtros da sensação, espaço e tempo, que já são mecanismos a priori nossos, e aí esse entendimento termina esse processo, né, por meio das 12 categorias do entendimento que nós vamos ver agora há pouco, de maneira que toda essa estrutura epistemológica dentro de nós não é fruto da experiência e não é o que o número é em si. Todo esse conhecimento aqui organizado e formatado dentro de nós pertence ao entendimento humano composto das 12 categorias, segundo Kant, né? Então, condição de possibilidade. Não vemos as categorias no mundo. As categorias
elas estão aqui dentro de nós como sendo o entendimento que nós temos, parte o quê? Da nossa própria estrutura cognitiva, do nosso próprio mecanismo, né, a priori de organização dos números que entram dentro de nós por meio da sensação. Bem, então, vamos ver aí. Kant mapeou 12 categorias essenciais em 4 grandes famílias. E as famílias são essas e elas operam simultaneamente, transformando o caos, que é tudo que chega em nós, todos os números que chegam em nós, transformando todos esses dados que chegam em nós em realidade inteligível, ou seja, em realidade inteligente, organizada segundo o nosso entendimento. Quais são, então, essas 4 grandes famílias, as 12 categorias? Primeira, quantidade, quantos? Qualidade é a segunda, né? O que está presente? Já vamos ver isso daí. O que não está? Relação, como esses dados se conectam. E modalidade, de que modo existem? Vamos entender isso daí, né? Então, a quantidade diz respeito à percepção que nós temos e à capacidade de categorizarmos algo ou algumas coisas em unidades discretas e contáveis. O que é discretas nesse caso aqui? Discretas tem a ver o quê? Com contagem em números inteiros ou naturais, um, dois, três, separando-os e acumulando-os em conjuntos ah, finitos ou infinitos, mas de números naturais ou inteiros. Já contáveis inclui o quê? Os números decimais e até mesmo infinitas possibilidades ou infinitas gamas aí de números decimais, que vão de um inteiro a outro, ou de um número natural a outro. Então, existem aí de 1 a 2 infinitos números decimais, ok? E isso está dentro o quê? De percepções sensíveis em unidades contáveis, né? Então, sem isso daí, de maneira que a gente pode ver aqui a unidade, que é uma categoria, né, a categoria singular, a categoria plural, né, de pluralidade, então unidade, uma árvore, pluralidade, 10 árvores, e a totalidade. Tudo isso está dentro de quantidade, ou seja, conseguimos ver a floresta inteira, todas as árvores ali juntas, ah, conceituando ali o conjunto dessas árvores, como eu disse, sendo finito ou infinito, tá bom? De maneira que infinito, no caso, nós podemos não ter condições de passar empiricamente por esse infinito, mas nós podemos conceituar, certo? Isso aí mais para frente, talvez até em outros vídeos eu já tenha falado disso daí. A implicação prática: sem essa lente não existiria matemática, contagem de objetos, economia ou estatística, e nem mesmo física, e nem mesmo química. Né? O mundo seria uma massa indistinta, um monte de coisas que a gente não saberia quantificar. Né? Intensidade, aqui é a qualidade. Né? Então, e aqui eu vejo que o Kant, ele propositalmente ou não, ele acaba dialogando, por exemplo, com Santo Agostinho, né? Por quê? Temos aí a presença efetiva, digamos, de luz, né? E Santo Agostinho, ele vai falar isso lá atrás, muito antes de Kant. Santo Agostinho vai falar que as trevas, a escuridão, não são uma coisa, são a ausência de luz. E Kant, ele concorda com isso daí, né? Então, em posse dessa informação e em harmonia com esse conceito agostiniano, Kant vai postular aí que o entendimento, mas aí ele vai agregar algo a mais. O entendimento, ele também é categorizado qualitativamente em termos de ser
algo ou não ser algo, como luz e trevas, como ruído e silêncio. Silêncio não é uma coisa, silêncio é a ausência de som, né? Mas nós temos intermediários, por exemplo, a graduação, né, luminosa, digamos assim, a intensidade do áudio, né, a intensidade sonora. Você não pode, você não tem, desculpa, você não tem necessariamente somente 0 dB, né, zero volume ou 300 dBs. Não, você tem intermediários nisso aí. Então há uma graduação, né? Então a escuridão ou o silêncio não são coisas, mas categorias de ausência estruturadas pela mente para dar sentido ao ambiente. Muito bom. Então, realidade, negação, limitação ou graduação. Ok? A relação. Aqui nós temos, então, a estrutura mental que possibilita a fundação de todas as ciências modernas, a relação. Olha só, nós relacionamos uma coisa com a outra. Então, substância e acidente, por exemplo. Nós conseguimos perceber, você consegue perceber que o seu pai, por exemplo, no caso de você ter pai, ele é o mesmo pai seu, apesar de ter envelhecido ao longo dos anos. Isso serve para qualquer pessoa, né? Sabemos também então a gente consegue, não indo para outro lado como eu iria, já ia falar bobagem, mas assim, a gente consegue ter a noção de substância, ou seja, o seu pai é uma substância, e há o que? A variação, o acidente relativo a essa substância. Conseguimos aqui pensar em causa e efeito, né? Isso aí é básico, é fundacional para a física, para a matemática, para a ciência no geral. Sem, e aí essa é uma grande sombra que Hume havia ali colocado sobre a ciência. De maneira que agora o Kant está falando, no caso aí da causalidade, né? Kant falava assim, esse negócio de causalidade não existe, você só está observando o quê? Uma sucessão temporal, uma coisa que vem, depois em outra, depois em outra. Causalidade não pode ser atribuída ou não pode ser comprovada por juízo sintético. Aqui Kant, ele vai falar o quê? Ele concorda com Hume, fala, não, Hume, tá certo você dizer que há uma sucessão temporal. Beleza, concordamos com isso. Só que entenda Kant, só que entenda Kant não, né? Kant falando para Hume. Só que entenda Hume, aí Kant dizendo, Hume, entenda o seguinte, a causalidade e como nós justificamos a causalidade? A causalidade, ela é o quê? Ela é uma categoria dentro do entendimento que funciona com a sensação e os mecanismos da sensação, né, que originam a sensação, que são espaço e tempo, que são a priori dentro de nós, não a posteriori, meramente ali como fora de nós. Não, existem os números, né? E aqui isso é muito importante. Kant vai falar, veja, causalidade não está para o númeno. O númeno, que são os objetos, né, materiais, ou Deus, ou a alma, esses três, ó, guarde esses três. Kant, ele está falando o seguinte: Deus, a alma e os númenos, que são os objetos materiais ah, em si, as coisas em si, não estão sujeitas à causalidade. Mas a o fenômeno que é o quê? Que é ali o número que é abstraído por nós, passa pelo filtro da sensação, ou melhor, ou passa pelos filtros da sensação, que são espaço e tempo,
filtros aí a priori dentro de nós e que transformam isso em fenômeno, os fenômenos, sim, eles possuem causalidade. Por quê? Porque eles são fruto do agir do entendimento em conjunto com a sensação, sendo o entendimento formatado por essas 12 categorias. Espero que esteja ficando claro para você. Talvez eu esteja sendo muito assim repetitivo, chato, né? Mas eu prefiro ser chato e repetitivo, e deixar bem claro isso para você, e você até ficar com raiva de mim pela repetição, né? Por ficar reforçando demais isso, mas para que isso fique claro em você. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Supor que está muito fácil, que você já entendeu, e seguir adiante, tá bom? Então, a partir de agora, eu não vou mais reforçar aqui e enfatizar a questão aqui da sensação e do entendimento, que é a estética transcendental de Kant. Eu acho que isso aí já está bem explicado. E além da causalidade, ou seja, causa e efeito, dentro da família de relação, além da causa e efeito e substância e acidente, que são categorias, está a categoria também da comunidade, a ação recíproca. Ou seja, nós conseguimos ah, entender, compreender influências mútuas em redes complexas. E aí eu dei como exemplo os animais e as plantas no ecossistema equilibrado, né? Nós conseguimos estabelecer relações entre as coisas, né? Isso é muito importante. E por fim, aí a modalidade, né? As categorias da família da modalidade, elas não acrescentam características físicas aos objetos, elas avaliam o status lógico de uma afirmação perante a consciência, né? E quais são essas categorias da família modalidade? Possibilidade, ou seja, conseguimos compreender quando algo não é certo e ou não está acontecendo e ou não existe. Então, pode chover amanhã. É uma hipótese. Na ciência, a gente utiliza isso como uma hipótese científica a ser depurada e confirmada, né? Agora, existência, está chovendo agora, estou vendo, então, isso está na categoria de existência. E necessidade, o que significa esse negócio de necessidade, Eric? É como a gente tinha falado antes, necessidade é algo que não pode deixar de ser como é, do jeito que é, né? Não pode ser de outro jeito. Necessidade é algo que não pode ser de outro jeito. Então, o triângulo possui três lados, né? Na lógica matemática, a gente tem ali, né, a bicondicional, né? Ou seja, nós temos a condicional e temos a bicondicional, no caso do quadrado, para você entender, né? Um quadrado, ele só é quadrado se e somente se, ou seja, vamos enfatizar, entenda isso que eu estou falando, a bicondicionalidade ali exemplificada pelo quadrado, né? Um objeto é quadrado se e somente se, ou um polígono, no caso, para ser mais preciso, né? Um polígono é quadrado se e somente se tiver quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. Pronto, né? O triângulo, né? Ele só é triângulo se possui três lados. É uma lei matemática imutável e, inclusive, como falamos na aula anterior, inata. É um conhecimento a priori, né? Acontece aqui sujeito e dependente da noção de espaço e tempo que está dentro de nós, que é o filtro da sensação que atua juntamente com o entendimento para a transformação do número da coisa em si em fenômeno. Muito bem. Então, aqui falamos do desafio de Hume, né? Que foi respondido, né? O que os olhos veem, a constatação que deixou todo mundo perturbado com a dúvida que Hume lançou, dizendo que tudo não passa, na verdade, de sucessão temporal. E aí nós temos a resposta de Kant dizendo que não, Hume, existe sim
sensação temporal, concordo com você, mas a causalidade existe porque ela está no âmbito da mente e funciona aí como produto da sensação com o entendimento, como já falamos. E aí esse ceticismo extremo foi derrubado por Kant, ou pelo menos Kant acredita que foi derrubado, né? Tendo então Kant salvado a ciência, ok? Bem, aqui falamos, né, da sucessão temporal e da causalidade, né? Ah, então, a causalidade, ela não é observada na natureza, ela é uma ferramenta estrutural injetada pela mente, de maneira que a causalidade, ela é aí a ferramenta cognitiva a priori do entendimento, né, para possibilitar, né, que a mente humana compreenda e acesse as leis universais da natureza. Novamente, eu enfatizo aqui. Kant, com isso, estabelece o limite da razão, dizendo que as categorias estruturam apenas os fenômenos da experiência humana, né? A, a causalidade, né, ela não pode ser aplicada ao númeno em si, só ao fenômeno, que é o númeno dentro de nós. Mas o númeno não pode ser acessado e limitado à causalidade, assim como não só o númeno, mas o númeno, Deus e a alma também não estão sujeitos à causalidade. Ok? Então aqui temos a anatomia de um instante, é só uma maneira de exemplificar as quatro famílias do entendimento, né? Você vê aqui essa maçã na árvore, né? Essa maçã na macieira, né? A quantidade, então o entendimento conta instantaneamente uma maçã e uma árvore. A qualidade, a mente processa a intensidade da cor vermelha e o peso real do fruto caindo. Relação, a árvore permanece firme, é a substância, e a força invisível puxa a maçã para baixo. É a causa, né? Identificamos aí uma causalidade, né? Uma relação de causa e efeito. Então, a gravidade puxa essa maçã para baixo, né? E a modalidade define que o que essa queda não é apenas possível, ela é real e obedece necessariamente às leis físicas, ok? Que existem independentemente de nós, mas que nós compreendemos por meio do nosso mecanismo que nos possibilita o conhecimento e o juízo sintético a priori. Beleza? Então, com isso, temos a revolução copernicana da filosofia, né? Deixando para trás o velho paradigma, né? De nós absorvermos o númeno como ele é e termos dentro de nós o númeno tal como ele é, né? Aqui se utilizando da mente passiva que copia a realidade, e passamos a ter o paradigma kantiano. A mente ativa organiza a realidade por meio dos mecanismos que eu já mencionei várias vezes, que não vou mencionar de novo. Ok? O legado das categorias na ciência contemporânea, né? O legado das categorias kantianas na ciência contemporânea, nós não somos observadores passivos, somos os arquitetos silenciosos de toda a experiência. E isso impactou e influenciou a física clássica e moderna, a psicologia infantil, que agora ela explica a estrutura inata de como os bebês começam a processar e a agrupar o caos de sons e luzes no ambiente. De maneira que é por meio desses mecanismos, dessa estrutura inata, a priori, dentro do ser humano, que o ser humano, desde os seus primórdios, consegue, pouco a pouco, progressivamente, ir ali introjetando, né, internalizando todos os sons, luzes e todos os dados e objetos materiais dentro dele, transformando os númenos fora dele em fenômenos.
né? Isso também é aí absorvido pela sociologia e sistemas, né? Como você pode ver aí, e a teoria do conhecimento e a IA também vão se utilizar aí do contexto da causalidade e não só de pixels, né? Isso é muito claro no caso da IA, que utiliza sistemas neurais aí, né, em deep learning, muito semelhantes e buscando uma semelhança com a nossa cognição, né, com todo o nosso, com toda a nossa estrutura, com todo o nosso universo cognitivo. Ok? Bem, com isso encerramos mais esse vídeo. Espero que você tenha curtido. Deixe aí os seus comentários, críticas, elogios, tudo com respeito. E te vejo na nossa próxima aula sobre crítica da razão pura de Immanuel Kant. Tchau.